Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos, a minha saudação. Neste vídeo eu vou tratar do crime de extorsão, que se encontra tipificado no artigo 158 do Código Penal. Sempre lembrando, preliminarmente, que nós, junto com o vídeo, postamos a sinopse daquilo que é dito aqui, e quem tiver interesse pode acessar, funciona como um roteiro, pode acessar através do link que aparece na parte descritiva do vídeo. Falando então do crime de extorsão do artigo 158 do Código Penal, o objeto da proteção jurídica, por aparecer nos crimes contra o patrimônio, se trata, obviamente, do patrimônio. Mas como o crime de extorsão constitui-se um crime complexo, que tem, portanto, proteção de mais de um bem jurídico dentro de uma mesma tipologia, além do patrimônio, nós vamos ter também como objetos da sua proteção jurídica a liberdade do ser humano, a sua integridade física e a própria vida também do ser humano, Trata-se, como eu disse, de um crime complexo e nós sabemos que crimes complexos são aqueles crimes que, dentro de um mesmo tipo penal, visam a proteção de mais de um bem jurídico ao mesmo tempo. Com relação à forma simples do delito, que está no caput do artigo 158, o núcleo do tipo penal é o núcleo constranger. O agente, então, deve constranger alguém, quer dizer, forçar, obrigar, exercer uma pressão, coagir alguém, que é qualquer pessoa. E o constrangimento deve ser exercido mediante violência, que neste caso é violência física, ou grave ameaça, que se trata então de uma violência moral, de uma violência psicológica. E este constrangimento de alguém através de violência ou grave ameaça deve ter como objetivo que o agente obtenha vantagem econômica para si, para ele próprio, ou para outrem, para terceira pessoa. Nesse caso do artigo 158, levando em consideração que o propósito do agente é o de obter vantagem econômica, caracterizador, então, da vantagem patrimonial própria do tipo, o constrangimento deve ser no sentido de que a vítima faça alguma coisa, constrangê-la a fazer alguma coisa, ou a tolerar que se faça alguma coisa, aceitar que se faça alguma coisa em relação a ela, ou que a vítima deixe de fazer alguma coisa, que ela não faça algo que poderia fazer. Então, que ela faça alguma coisa que a lei não determine, que a lei não mande, que ela tolere que se faça alguma coisa também, que ela não está obrigada a tolerar, ou que ela deixe de fazer alguma coisa que ela poderia fazer segundo os termos da lei. Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem econômica, no caso a vítima, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Esse é o tipo básico, o tipo simples do crime de extorsão do artigo 158, que prevê a cominação de pena de 4 a 10 anos de reclusão, somando-se à pena de reclusão também pena de multa. Qual a diferença? É sempre uma pergunta importante, logo no início eu gosto de tratar dessa diferença entre o crime de extorsão aqui do artigo 158 em relação ao crime de furto do crime de roubo do artigo 157. Então, no roubo lá do 157, o comportamento da vítima ele é um comportamento passivo, Ela tem que aceitar, mediante violência ou grave ameaça, que o agente subtraia o bem dela. Mas a atuação ela é fundamentalmente do agente.
Então, o comportamento da vítima no roubo ele é mais passivo, enquanto na extorsão, do 158, é necessário que a vítima tenha um comportamento responsivo, uma certa responsividade ativa ou mesmo passiva, mas uma responsividade. Ela tem que responder de alguma forma àquela coação, aquele constrangimento que o agente exige contra si. E há uma outra diferença bastante importante, né, meus amigos, bastante significativa. No roubo, considerando-se a imediatidade da vantagem patrimonial do agente, a vítima fica sem qualquer margem de escolha. O objetivo do agente é obter uma vantagem patrimonial imediata no momento em que ele exerce a violência ou grave ameaça contra a vítima. É ali, de bate-pronto, que a vantagem patrimonial, o bem que ele subtrai, a vítima já é despojada dele. Enquanto na extorsão nós vamos ter uma mediatidade dessa vantagem patrimonial do agente. Por conta disso, então, a vítima teria, em tese, uma certa margem de escolha entre atuar ou não atuar responsivamente em relação ao que lhe determina o agente mediante a violência ou grave ameaça. Eu pego um exemplo aqui para tentar clarear bem essa questão da mediatidade e da imediatidade. A mediatidade na extorsão e a imediatidade da vantagem no roubo. Então, eu escrevi aqui direitinho para ficar bem claro para os nossos espectadores. Se o agente, vamos imaginar que o agente aponta o revólver e manda que a vítima lhe entregue a carteira que está com ela naquele momento. O agente pega um revólver, aponta para a vítima e diz: me entrega a sua carteira. A carteira que está com ela naquele momento. E a vítima imediatamente entrega ou tolera que o agente subtraia essa carteira, aceite a subtração. Nestas circunstâncias de imediatidade, o crime é de roubo, porque a vítima não tem margem de escolha. Ou ela entrega a carteira ou ela vai levar um tiro. Ela não tem margem alguma para escolher entre aceitar ou não aceitar. Ela tem que entregar sob pena de levar um tiro. Agora imaginemos uma outra situação. Se o agente aponta o revólver e manda a vítima ir até em casa, buscar a carteira e trazer para ele, agente, e lhe entregar. Olha, tu tá sem a tua carteira aqui, eu sei que tu mora lá em tal lugar, tu vai lá e busca a tua carteira, eu vou ficar te esperando aqui. Se tu não trouxer a tua carteira para mim em 15 minutos, a primeira oportunidade que eu encontrar com você na rua, eu te dou um tiro e te mato. Veja que no primeiro caso, quando a gente aponta e me diz, me entrega já a tua carteira, há uma imediatidade. A vítima não tem escolha, não tem margem para se comportar de forma diferente a não ser entregar a carteira. Agora, no segundo caso, quando a gente diz, olha, tu tá sem a tua carteira, vai na tua casa, busca e me traz aqui, senão eu te mato na primeira oportunidade em que eu te encontrar, apesar de ser uma ameaça grave, a vítima tem margem de escolha. Ela pode ir até em casa, se trancar lá dentro e não entregar a carteira. Ela pode informar a polícia nesse meio tempo e montarem um esquema para flagrarem o sujeito no momento em que ele pega a carteira da vítima. Ela pode abandonar a casa, sair e não voltar mais para aquele lugar para que o agente não a encontre. Então a vítima, no caso da extorsão, ela tem uma certa margem de escolha que ela não tem no crime de roubo. Essa é uma grande diferença, uma diferença muito, muito importante, tá, pessoal? A tipicidade subjetiva do crime de extorsão. A doutrina entende que se trata de dolo específico, ou seja, o ato de constranger tem que ser especificamente para o fim de obter vantagem econômica. Se o agente constrange a vítima, mas para obter outro tipo de vantagem, não vai se tratar daí do crime de extorsão. Por exemplo, constrange a vítima para uma vantagem sexual, um favor sexual. Crime, em princípio, será um crime de estupro.
lá do 213. Se for por uma outra finalidade qualquer, que não se enquadra em uma tipicidade específica, mas há um constrangimento mediante uma violência ou uma grave ameaça, o crime é o do artigo 146 do Código Penal. Temos vídeo aqui no YouTube também sobre o crime de constrangimento ilegal, que é o crime do artigo 146. Tá? Então, para caracterizar o crime de extorsão, o ato de constranger tem que ter o propósito específico, por isso o dolo específico, né? Tem que ter o propósito específico de constranger para obter vantagem econômica, sob pena de nós não termos aí, sob o ponto de vista subjetivo, da tipicidade subjetiva, a incidência do crime do artigo 158. Quanto aos sujeitos do crime de extorsão, sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e sujeito passivo também, a rigor, qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode atuar constrangendo alguém, qualquer pessoa pode ser constrangida a ceder essa vantagem patrimonial, econômica para o autor do crime. Quanto ao momento consumativo da extorsão, nós temos uma pequena divergência de entendimentos, né? Para quem entende que o crime ele é um crime formal, a consumação se dá com o próprio ato de constranger. No momento em que o agente constrange a vítima, mesmo que ele não obtenha a vantagem econômica, quem entende que se trata de um crime formal, então a consumação se dá com o ato de constranger, independentemente de haver de fato a vantagem econômica. Para quem assim entende, a vantagem econômica superveniente seria o exaurimento do crime, que já teria se consumado com o ato de constranger. Para quem entende que se trata de crime material, que precisa realmente, crime material é aquele que precisa realmente ter um resultado físico, um resultado palpável, um resultado concreto, então a consumação, neste caso, se dá com a efetiva obtenção da vantagem indevida. Então, para quem entende que o crime é formal, se consuma com constranger, e se lá na frente obtiver a vantagem indevida, a vantagem patrimonial indevida, teremos exaurimento, que é algo que está depois, além da consumação. E para quem entende que se trata de crime material, então a consumação se dá com a obtenção da vantagem indevida. Existe essa diferença de entendimento, é importante que ela seja bem esclarecida. Com relação à tentativa, para quem entende que se trata de crime formal é aquele crime que vai se esgotar na própria ação do agente, ainda que o resultado seja possível, né? Mas não é absolutamente necessária a obtenção desse resultado, porque o crime já se esgota na própria ação do agente. Então, para quem entende que o crime é formal, ele pode tanto ser praticado de forma unissubsistente quanto de forma plurissubsistente. Se for de forma unissubsistente, e a forma unissubsistente clássica é a forma verbalizada, a forma oral. Olha, tu vai lá e busca a tua carteira, porque se tu não buscar e não me trouxer, eu te mato na primeira oportunidade que eu te encontrar. Aqui nós temos o constrangimento realizado verbalmente, unissubsistente. É naquele momento. Não tem desdobramento em fases sequenciais. Neste caso, então, não cabe tentativa, porque ou a pessoa pronuncia as palavras caracterizadoras do constrangimento ou a violência e está consumado, ou ela nada diz, ou nenhuma atitude ela toma, e aí nós não teremos sequer conduta capaz de gerar tipicidade. Quando se trata, para quem entende que é formal, quando se trata de crime plurissubsistente, de forma plurissubsistente de execução, com atos sequenciados, por exemplo, eu vou escrever uma cartinha lá para a pessoa dizendo, olha, você me leva a tua carteira em tal dia, em tal hora, sob pena de eu te encontrar na rua e te dar um tiro se você não me obedecer.
e manda essa cartinha para a pessoa da vítima, o sujeito tem que mandar a carta, alguém tem que levar, tem que botar no correio, tem que chegar, a vítima tem que receber, tem que abrir a carta, tem que tomar conhecimento para se sentir então constrangida. Então, quando se trata de crime praticado na forma plurissubsistente, se entende que é possível a tentativa, porque aí poderia, no curso desta execução fracionada de momentos sequenciais, por exemplo, a carta se extraviar e não chegar ao conhecimento da vítima, aquele ato de constranger. Então, quando o agente mandou a carta, ele deu início à execução, mas se não chegou ao conhecimento da vítima, não houve o constrangimento. Então, ele deu início à execução do crime, que não se consumou pelo extravio por circunstância alheia à sua vontade. É um exemplo de tentativa na forma plurissubsistente. Tá certo, meus caros? Então, quando se entende que é formal, se for de maneira unissubsistente, não cabe tentativa, oral, por exemplo, e se for de forma plurissubsistente, escrita, por exemplo, cabe tentativa. Para quem entende que o crime é material, que a vantagem econômica ela sempre tem que ser obtida para poder o crime estar consumado, então, neste caso, sempre vai caber tentativa, pois o agente pode constranger, mas não obter a vantagem econômica. Então, quem entende que se trata de crime material vai dizer assim, olha, o sujeito constrangeu, mas não obteve o resultado próprio do tipo, que é a obtenção da vantagem econômica decorrente do constrangimento. Então, ele tentou, mas não conseguiu. Seria, então, para quem entende que é material, a forma tentada do delito. Certo, meus caros? Desculpem a minha tosse aqui, eu estou com um pouquinho de irritação hoje na garganta. A forma majorada do delito de extorsão, ela está prevista no parágrafo 1º do artigo 158 e prevê ali uma majoração de 1/3 até a metade de pena, efeito esse que nós sabemos, por se apresentar em forma de majorante, em forma de fração, é operado na terceira fase da dosimetria. Quais são as situações, então, as hipóteses de majoração previstas no parágrafo 1º e que acarretam, então, esse aumento de 1/3 até a metade? Primeiro, se a extorsão é cometida por 2 ou mais pessoas, sendo que, pelo entendimento predominante, é necessário que as 2 ou mais pessoas estejam ambas junto à vítima nos contatos realizados com ela, ou que ambas executem o crime materialmente para que nós possamos considerar, então, o concurso de 2 ou mais pessoas. A mera autoria intelectual da extorsão para que outro a executasse, sendo apenas um executor, há um entendimento que, inclusive, parece ser predominante, no sentido de que não se trataria, então, da hipótese de majoração. Continua existindo a extorsão, mas não da forma majorada pelo parágrafo 1º, que preconizaria ali na primeira parte a necessidade das 2 ou mais pessoas atuarem como executores materiais do delito. Ou ainda também irá majorar a pena quando houver o emprego de arma para o exercício da violência ou da grave ameaça contra a vítima, o agente, então, emprega a arma. Neste caso, não necessita ser arma de fogo, podendo ser qualquer arma, inclusive arma branca. O legislador aqui ele não especifica a arma, então pode ser arma de fogo, pode ser arma não de fogo, uma arma de choque, por exemplo, um spray de pimenta, uma espada, ou pode ser, inclusive, uma arma branca, uma faca, uma tesoura, uma gilete, um estilete, uma chave de fenda, com o emprego de arma. Arma de fogo, arma não de fogo e, inclusive, arma branca. Então, quando é cometido por 2 ou mais pessoas ou quando há o emprego de arma, majoração de 1/3 até a metade, segundo a regra do parágrafo 1º do artigo 158. Depois nós vamos ter as formas qualificadas do delito
do artigo 158. E aqui, meus amigos, temos que ter uma atenção redobrada, porque pelas constantes alterações que houve aí no artigo 158, especialmente pelo acréscimo havido em 2009 pela Lei 11.923, nós passamos a ter 5 graus de qualificação diferentes no crime de extorsão. 5 níveis, 5 graus de qualificação diferentes, que eu vou esmiuçar aqui rapidamente para todos. Tá? Na conjugação que nós vamos ter, isso nasce, na verdade, na conjugação que nós vamos ter do parágrafo 2º e do parágrafo 3º do 158, com as remissões contidas em ambos. No parágrafo 2º, nós temos uma remissão ao parágrafo 3º do 157, e no 158, no parágrafo 3º do 158, nós vamos ter remissão ao parágrafo 2º e ao parágrafo 3º do 159. Então precisa ter muita atenção, porque ficou um pouco complexo esse jogo das qualificadoras, dos 5 níveis de qualificadoras que nós temos aqui no artigo 158, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Vamos a elas, então, para a gente entender direitinho. A forma qualificada em primeiro grau, ela vai estar presente, sempre lembrando, antes de entrar nela propriamente dita, sempre lembrando que nós vamos considerar os níveis, os graus de qualificação, conforme vai aumentando a pena cominada em relação àquilo que está cominado no caput do artigo. O caput do artigo tem uma cominação na pena privativa de liberdade de 4 a 10 anos, mais a multa, mais a privação de liberdade, 4 a 10 anos de reclusão. Então, conforme vai a pena cominada se distanciando dessa pena cominada no caput do artigo, nós vamos tendo os diferentes níveis de qualificação, os diferentes graus de qualificação. Então, vamos lá. Forma qualificada em primeiro grau. O primeiro acréscimo que nós temos, primeiro degrau de majoração a mais, vai aparecer no 158, parágrafo 3º, primeira parte. Se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima, e a restrição da liberdade da vítima, que pode ser uma forma de sequestro ou de um cárcere privado, é condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. Então, se o agente restringe a vantagem da vítima como uma forma de obter essa vantagem econômica mediante essa restrição da liberdade da vítima, nós temos 6 a 12 anos de reclusão mais multa. Então, sai de 4 a 10 e passa para 6 a 12 anos de reclusão mais multa. Primeiro grau de qualificação. Somente a restrição da liberdade da vítima. Não há a restrição da liberdade acumulada com mais nada, como nós veremos em alguns dos graus seguintes. Tá? Qual é a diferença que nós temos? Aqui até é importante assinalar isso, meus caros. Qual a diferença que nós temos entre essa forma qualificada pela restrição da liberdade da vítima, essa forma prevista no parágrafo 3º, primeira parte, do 158, com aquele crime do artigo 159, que é o crime de extorsão mediante sequestro? Qual a diferença, então, de extorsão com restrição da liberdade da vítima, qualificada pela restrição da liberdade da vítima, com o crime de extorsão mediante sequestro? Afinal de contas, em ambos os casos, tanto no do 158, parágrafo 3º, primeira parte, quanto no do 159, a vítima tem a sua liberdade restringida. Qual a diferença, então, entre os dois crimes? No artigo 158, o constrangimento ele é exercido contra a própria vítima. Então, o agente restringe a liberdade da vítima, mantém ela sob sua mira, sob sua vigilância, em determinado lugar, restringe a liberdade da vítima,
mas a coação, a pressão, o constrangimento é exercido diretamente sobre ela. Por exemplo, eu restringo a liberdade da vítima e obrigo que ela me dê a senha do cartão dela para eu ir até o caixa eletrônico e lá sacar dinheiro. Então, essa é uma extorsão em que a vítima teve a sua liberdade restringida. E a pressão foi exercida diretamente sobre ela. No artigo 159, que vai ser inclusive o vídeo seguinte, no crime do artigo 159, o constrangimento ele é exercido sobre terceira pessoa, um familiar, um parente, um amigo, como condição de preço ou resgate. Então a pressão não é exercida sobre a própria vítima, que tem sua liberdade restringida. Ela é exercida, a vítima tem sua liberdade restringida, mas para libertá-la, como condição ou preço do resgate, eu exerço um constrangimento sobre terceira pessoa, sobre um familiar, sobre um parente, sobre os pais, etc. Certo? Então, se eu exercer a pressão, a coação sobre a própria vítima, o crime é o do 158, se ela tiver com a liberdade restringida, parágrafo 3º, primeira parte. E se eu exercer sobre terceira pessoa, usando essa restrição de liberdade da vítima como o pagamento lá para efeito de pagamento de resgate ou cumprimento de certa condição, então eu estou no artigo 159. Contra a própria vítima, no 158, contra a terceira pessoa, familiar, amigo, parente, no 159. Depois nós vamos ter, falei aqui da qualificadora de primeiro grau, já emendei aqui a diferença para o 159, mas no 158, então, a qualificadora de primeiro grau é quando há restrição da liberdade da vítima, como condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. Depois nós vamos ter uma forma qualificada em segundo grau, que vai nascer da combinação do parágrafo 2º do artigo 158 com o inciso 1 do parágrafo 3º do 157. O parágrafo 2º do 158 faz uma remissão ao parágrafo 3º do 157. Então, quando ocorre a hipótese do inciso 1 do parágrafo 3º do 157, remetido pelo 158, parágrafo 2º, nós temos qualificação de segundo grau. Qual é a situação? Se o crime é cometido sem restrição de liberdade da vítima, mas resulta nesta lesão grave. Se não há restrição da liberdade da vítima, mas mesmo não havendo restrição da sua liberdade, na violência que ela sofre, resulta nela lesão grave. Sempre lembrando que a lesão grave é aquela lesão que nós vamos encontrar lá no artigo 129, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. Então, se não há restrição no ato de extorquir, não há restrição da liberdade da vítima, mas da violência que ela sofre, ela tem como resultado lesão grave, a qualificadora, como eu disse, ela é de segundo grau. A pena será, então, de 7 a 18 anos de reclusão, mais multa, que, na verdade, é a mesma pena do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 157, como eu disse, em razão da remissão contida no parágrafo 3º, na segunda parte do parágrafo 3º do artigo 158. Depois, a forma qualificada em terceiro grau do crime de extorsão se dá na reunião do artigo 158, parágrafo 3º, segunda parte, combinado com o parágrafo 2º do artigo 159. Só para deixar bem claro, eu não sei se não me enganei no que eu falei agora há pouco. A qualificadora de segundo grau, que resulta lesão corporal grave, mas não houve restrição da liberdade da vítima, pena de 7 a 8 anos de reclusão mais multa,
ela se dá pelo inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 157, em razão da remissão contida no parágrafo 2º do artigo 158. Acho que agora ficou direito. A forma qualificada em terceiro grau, ela nasce, então, do 158, parágrafo 3º, segunda parte, que vai remeter para o parágrafo 2º do artigo 159. Tem que ter muita atenção nessas remissões. Qual é a hipótese da qualificadora de terceiro grau? Se o crime é cometido com restrição da liberdade da vítima e, além da restrição da liberdade da vítima, há resultado de lesão corporal grave. Lesão corporal grave, aquela que é tipificada, qualquer daquelas hipóteses tipificadas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal. No caso, então, da qualificadora de terceiro grau, quando há restrição da liberdade da vítima e há lesão corporal grave como resultado, pena 16 a 24 anos de reclusão. Essa pena é a mesma que está prevista no parágrafo 2º do artigo 159, que é aplicado ao 158, em razão da remissão contida no parágrafo 3º, segunda parte do próprio artigo 158. O 158, parágrafo 3º, segunda parte, diz exatamente que, naquele caso, quando há a restrição da liberdade da vítima, se resulta lesão grave, se aplica, então, o parágrafo 3º, parágrafo 2º do artigo 159. Recapitulando, 16 a 24 anos, com base no parágrafo 2º do artigo 159, em razão da remissão contida no parágrafo 3º, segunda parte do 158. A forma qualificada em quarto grau do crime de remissão ocorre na hipótese em que o crime é cometido sem restrição da liberdade da vítima, mas que resulta na sua morte, que a vítima morre em razão da violência que sofre. Então, se o crime de extorsão ele é cometido sem restrição da liberdade da vítima, mas a vítima morre, a vítima é morta pelo extorquente, então, neste caso, eu tenho qualificadora de quarto grau. A pena se distancia ainda mais daquela do caput do artigo. Aqui, neste caso, da qualificadora de quarto grau, 20 a 30 anos de reclusão mais multa. E como é que eu tenho essa pena cominada? Ela é a mesma do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 157, que se aplica a esta hipótese em razão da remissão contida também no parágrafo 2º do artigo 158. Né? E, por fim, a forma qualificada em quinto grau é a hipótese em que ocorre a restrição da liberdade da vítima e mais o resultado morte. A restrição da liberdade da vítima por sequestro, por cárcere privado, e mais o resultado morte. Neste caso, então, a pena é de 24 a 30 anos de reclusão, que é a mesma pena do crime do artigo 159, parágrafo 3º, cuja aplicação a este caso, se dá em razão da remissão contida no parágrafo 3º, segunda parte, do artigo 158. Então, funciona assim para a gente entender melhor. Quando não há restrição da liberdade da vítima, parágrafo 2º do 158. Quando há restrição da liberdade da vítima, parágrafo 3º do 158. Certo? No parágrafo 2º, aplica-se
as regras do parágrafo 3º do 157, conforme tem a lesão grave ou resultado morte. E com relação ao parágrafo 3º, se houver resultado morte ou lesão grave, aplica-se daí as regras do parágrafo 2º e parágrafo 3º do 159. Por isso que a gente acaba tendo, então, esses 5 graus de qualificação, que não é uma coisa tão simples de entender, porque o legislador aqui foi bastante confuso, para dizer o mínimo, nesse jogo de remissões que ele faz aqui no parágrafo 2º e no parágrafo 3º do artigo 158, mandando ora para o 157, ora para o 159, para nós termos ali combinações de penas diferentes. Mas quem presta bastante atenção naquilo que eu falei agora há pouco e acompanha pelas sinopses que a gente posta aqui, eu creio que não fique tão difícil assim de entender os 5 graus de qualificação do crime de extorsão. Com relação àquelas escusas absolutórias lá do artigo 181, que são escusas absolutórias aplicáveis, incidentes sobre os crimes contra o patrimônio, para tornar o agente isento de pena, no caso da extorsão não se aplicam, por conta daquilo que diz o artigo 183, inciso 1 do Código Penal, que diz exatamente que o que ocorre nos 2 artigos anteriores, portanto, no 181 e no 182, não vai se aplicar se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Então, as escusas absolutórias do inciso 1 do 181 não se aplicam à extorsão por exclusão expressa que consta no 183, inciso 1, ambos do Código Penal. E a ação penal, no caso da extorsão, ela é sempre pública incondicionada, né? Não há qualquer condição de procedibilidade. O Ministério Público, havendo justa causa, ele pode ingressar com a ação penal contra o autor da extorsão. Aquela mudança de ação penal para pública condicionada que está prevista no artigo 182, também por força do 183, inciso 1, não se aplica ao crime de extorsão. Tá? Então, será realmente a ação penal no crime de extorsão sempre pública incondicionada. É isso, meus amigos, acerca do crime de extorsão. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.